opinião. Nós também, cada um tem opinião diferente. Para não me complicar, vamos centralizar no tema, né? Que a mulher pode ou não pregar. Vamos embora. Olha, tem que ter atenção aí à questão do coisa, da câmera. Tem que levar muito essa questão. Ele fala, passa. Não, estou a falar com ele. Yeah. O que é que vocês começaram? E olha, ele começa, né? Vai fazer uma introdução e tudo, e whatever, e já está. Já está, né? Oh, não fala nada. Poxa, tem que ter internet aqui, mas enfim. Então, minha família, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Momento Chama. Estamos aqui com jovens. Internet. Estamos aqui com jovens pregadores, pastores, evangelistas, para termos assim um diálogo sobre alguns assuntos que têm lacunas vazias. Vamos ver se conseguimos preencher essas lacunas, esclarecer as mentes dos jovens que estão assim um pouquinho desapercebidos sobre o assunto que nós vamos abordar aqui. Os meus rapazes, os jovens que estão aqui presentes, eles, durante uma conversa que eles tiveram, e foi uma conversa assim que notei que é por ativa, tiveram assim algumas ideias, alguns raciocínios, né, sobre aquilo que é o cristianismo, né, coisas relacionadas ao cristianismo. E dentro dessa conversa surgiu a seguinte questão de partida: uma mulher pode ou não pregar dentro de uma igreja? Ai. Ai. Só pode ser aqui no podcast do Momento Chama. Não deverias ter feito isso. Oxadai, como é que estás? Não, estou bem, graças a Deus. Vamos lá. Estamos aqui com o Dr. Oxadai, certo? Também estou aqui sempre presente. Como é que estás? Não, estou bem, graças a Deus. Não, passaste bem a noite, né? O dia. Porque são 16 horas aqui, né? Yeah, são 16 horas. Aí no Brasil devem ser, acho que 20 horas, ok? Yeah, estamos aqui com o Dr. Oxadai. Faz uma introdução sobre você aí. Bem, paz e graça, que fala vosso querido irmão, Dr. Oxadai, para quem não conhece. Essa cara não é nova no Momento Chama. Microfone. Essa cara não é nova no Momento Chama. Como acabou de dizer aqui, nosso... Pode falar, estou falando. Pode falar. É só para aqui relatar uma coisa muito importante, quer dizer, acabou de dizer, mulher pode pregar ou não. Yeah. Mulher pode pregar ou não. Bem, não, calma, vamos entrar já, calma. Não, tem que introduzir os rapazes. Ok. O evangelista Casimiro aí, não tem que falar. Bora fazer uma introdução sobre quem é o evangelista Casimiro. Eu já conheço, né? Tive acesso ao teu perfil, já conheço. Bora fazer uma introdução aí para a pessoa entender quem estou, porquê da tua presença, né? Olá a todos, muito boa tarde. Mais uma vez, sou o evangelista Casimiro, pertenço à Igreja Mensagem do Último Tempo e sou um evangelista, assim como muitos dos meus irmãos aqui. E hoje nós estamos aqui para falar sobre este tema, vi como encarregado, convidado pelo irmão aqui, o Shaddai, para poder ostentar acerca deste tema muito polêmico. Se a mulher pode ou não pode pregar. A mulher pode ou não pode pregar? Mas estou a te sentir tímido. Já estás a me entregar ainda agora? Olha, vou pedir só que tenha só cuidado aqui, né? Botão aqui. Aqui. Boa tarde a todos. Pastor Panda, meu nome, mais conhecido como João Panda. Sou da Igreja de Reavivamento Espiritual de Angola, Irewa, no Ministério Atos dos Apóstolos. E estamos aqui para falar desse grandioso tema, que é um tema universal, de bastante interesse, não é? E é um tema que tem gerado muita polêmica a nível do céu da juventude, a nível daquilo que é o mundo da religião. Então estamos aqui para hoje apresentarmos aquilo que nós sabemos e esperamos também que vocês lá em casa... Calma só, desculpa só. Calma só. Esse microfone aqui está a se desligar, meu. Aqui, não notaste aí? Veja os outros. Está a se desligar, tá.
Já liguei 2 vezes. Não sabe por quê? Está-se a desligar a tua. Coloca aí os outros microfones. Estava até o portão, não? Tem que fazer rápido, meu. Tem que fazer rápido, né? Tirar o coisa. Cadê? A fonte. Tem que colocar essa fonte. Tem que colocar essa fonte. Já? Coloca essa fonte. Toma isso. Toma esse aqui. Já colocaste a outra fonte? Já. Não fecha. Não fecha. Bora, pode falar. Tivemos aqui problemas de microfone, que é normal, né? Já tem condições. É só notares aí na luz verde. Se apagar, se dá um sinal. Pode falar. Como íamos dizendo, estamos aqui para assim falarmos desse tema que é de bastante importância. E mais adiante vamos ver. Peço a tua atenção. Obrigado. Não, o pastor João Panda não colocou o microfone assim, né? Mas bora falar só o nome, né? É João Antônio Panda, meu nome, mais conhecido como Pastor Panda. Estamos aqui para debruçar desse tema que é mulher pode ou não pregar. Mulher pode ou não pregar. Então, João Jacinto, certo? Sim. Eu te digo aí, faz uma introdução. Olá, malta, boa tarde. Sou o João Jacinto e agradeço a Deus pelo convite. Muito obrigado, que Deus abençoe. Não, vocês até já são de casa. Graças a Deus. Pertenço ao Ministério Pentecostal, né? Ministério Atos dos Apóstolos. Congrego com o Pastor Panda, pela graça de Deus. Gostei bastante do tema, me chamou a atenção e isso às vezes tem sido um caos, um problema na sociedade e em muitas igrejas ou religiões. Mas pela graça de Deus, estou aqui para aprender, para ouvir a opinião de cada um. E eu também espero esclarecer segundo a graça e o entendimento que Deus tiver a me dar. Obrigado. Hoje mesmo é para vos espremer mesmo. Ainda contigo, ainda está contigo. Ainda está contigo, ainda não começamos. Ainda está contigo. Ok. Hoje mesmo vou vos espremer. Então, minha família, está na hora de me ajudarem a crescer. Subscrevam-se no meu canal do YouTube, que é @podcast Momento Chama. Estamos aí com 113 subscritos, né? Bom sinal que estamos a crescer. O YouTube está a entregar muito lá em Portugal, Brasil, então isso aqui é meu, partilha mesmo, só para entregar também aqui na banda, para o pessoal da banda ter acesso àquilo que é o meu material, aquilo que é o podcast do Momento Chama, a família. Por favor, eu preciso muito da vossa ajuda para se tornar grande. Então vamos já dar um remate na baliza para ver se conseguimos marcar. Vamos entrar no tema. Vamos começar aqui com o Dr. El Shaddai, né? Vai fazer a abertura. Dr. El Shaddai, amigo, conta aí para nós, fala para nós. Certo. Mulher dentro de uma igreja pode ou não pregar? Bem, na verdade, mulher dentro de uma igreja não pode pregar. Oh, sério? Exatamente. Isso é sério, não pode pregar? Não pode pregar. Por quê? A mulher não tem autoridade para pregar dentro de uma igreja. Oh, calma. A mulher não tem autoridade para pregar dentro de uma igreja? Exatamente. Oh, isso com base em quê? Quem é o pai da casa? É o homem, né? E como é que você vai deixar uma mulher te dominar dentro de uma casa? Mas calma, tu é normal, né? Não é normal. Mas calma, deixa eu ver se percebi. Exato. Desculpa aí. Tu disseste que a mulher não pode pregar dentro de uma igreja, certo? Porque quem é o pai da casa é o homem. Como assim? Tenta nos fazer entender, eu e o pessoal que estamos aí do outro lado. A Bíblia proíbe mulher pregar dentro da igreja. A Bíblia proíbe mulher pregar dentro de uma igreja. Mostra então a base aí. Pode falar a base. Calma. Mas lembra? Malembra. Vamos, malembra. Não, podes continuar. Antes de mim entrar e pegar na Bíblia, eu sei que
companheiros vão também quiser argumentar. Eu aí que vou pegar. Porque a mulher não... Queria só dizer que a questão do minuto, né? Estamos aqui já 17h23, né? Então tens até 24. Não seria problema. A mulher não pode mesmo pregar dentro de uma igreja. Ela não tem autoridade para pregar dentro de uma igreja. Porque a mulher, o lugar dele é sentar, ouvir. A mulher não pode exercer certas funções dentro da igreja. Certas pessoas tipo o quê? Diaconisa, que é chamado, né? Diaconisa. Mulher não pode ser diaconisa, nem pastora dentro de uma igreja. Não pode ser. Dentro de uma igreja, a mulher só pode ouvir. É só ouvir. Se vai falar, profetizar, tá tudo bem, né? Mas a questão de pregar não pode. Poxa. Já passou o teu tempo, né? Passou um minuto. Vamos aí, não vamos ficar com o Casimiro. Vamos fugir, né? Não, Casimiro. Como comemos 3 segundos. Né? Mulher pode. É preciso, olha. Vou pedir só que sejam assertivos nas abordagens, tá vendo? Tem que ser assertivo. Mulher pode ou não pregar. Primeiro temos que saber quem é a mulher. O microfone. E com que finalidade Deus fez a mulher. Exatamente. Temos que saber isso. Deus fez a mulher com um propósito. Deus também fez o homem com um propósito. Mas com que finalidade? Qual é o propósito que Deus fez o homem? Dominar a terra. Qual é o propósito que levou Deus a fazer a mulher? Auxiliar o homem. Agora, temos que entender que essa palavra auxílio não se limita só na ajuda. Essa palavra auxílio abrange até certas funções que o homem no momento não pode fazer. Que o homem no momento não pode fazer. Então, é ali que Deus vai fazer a mulher. E a mulher também é o complemento da criação de Deus. Porque quando Deus faz os céus e a terra, depois de fazer o homem, o primeiro não é bom de Deus saiu vendo a ausência de uma mulher. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então ali Deus faz uma mulher para auxiliar o homem. Então, com essa tese, eu posso dizer sim, a mulher pode pregar dentro de uma igreja. Mas calma, justifica com base textos bíblicos. A mulher pode sim pregar dentro de uma igreja. Se nós irmos em Mateus 24, se eu não estou em erro, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que o anjo encontra com ele foi uma mulher. E o anjo disse assim para a mulher, vai e anuncie aos seus discípulos que ele ressuscitou. Então, primeiro temos que saber onde é que os discípulos de Jesus se encontravam naquele momento, dentro de uma casa. Porque era um momento de luto, perderam o mestre. Então, a mulher, naquele exato momento, anunciado pelo anjo, foi dar a mensagem aos discípulos de Jesus, não porque ela deu o princípio, porque o anjo lhe mandou. Vai e anuncie. Então, ali, a mulher foi e anunciou. E não só, temos o caso em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher... Temos a mulher samaritana, se encontra com a mulher samaritana. Jesus manda essa mulher ir à aldeia informar que ele encontrou o Messias. Então ali a mulher vai, anuncia que encontrou o Messias e ali foram ter com o Messias. Então, com dessa introdução, eu posso dizer sim, que a mulher pode sim pregar, porque Deus não chama só homem. Exatamente. Também chama vou pedir só que sejam um pouquinho assertivos mesmo nas abordagens, né? Fala aí mesmo, já mostra aí mesmo já tudo, não sei o que. E depois, quando tiverem novamente o coisa, um minuto é pouco, né? Mas vamos fazer esforço. Bora, evangelista Casimiro. Ok, estamos aqui, como já falaram, só também da opinião que a mulher não pode pregar. Porque vou começar mesmo com o texto bíblico, depois vou dar ênfase na abordagem que foi me dito. Certo. Só pessoal de quando algo está errado, eu gosto de cortar na hora. Certo. O livro que nós encontramos nessa passagem é o livro de 1 Coríntios. Certo. Mas antes de eu ler este texto, vou citar só um texto sem ler, Gálatas capítulo 1:8. Aí Paulo começa a falar que se alguém trazer outro evangelho que for contra que não foi ele que ensinou, aquela pessoa automaticamente é amaldiçoado. Exato. Não pode ser nenhum anjo do céu, nem qualquer um de nós. E depois de Gálatas, nós encontramos este livro de Coríntios, a que chamamos a Carta da Correção. Aí no livro de Coríntios,
capítulo número 14, versículo 33. Ele é específica sobre a posição da mulher dentro da igreja. Ele diz assim esse texto. Aqui, 34. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a ordena a lei. E se quererem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Não dá para continuar, vou parar aqui. Agora vamos entrar. Esta é uma carta que Paulo está a dizer, uma correção, que as mulheres não podem pregar na igreja. Agora há uma diferença aqui no nosso tema. Se a mulher pode pregar onde fora ou dentro, é isso que nós precisamos de entender. Nos exemplos que foi nos dado, a mulher estava a pregar dentro ou fora. O que é que nós chamamos de pregar fora ou dentro? Fora chamamos pregar, não é? E dentro chamamos pregar. Fora nós utilizamos o termo de quê? Evangelizar. Este é o termo. Então nós queremos aqui entender, é pregar dentro da igreja ou fora? No exemplo que nós aprendemos lá, que contamos a história, isso está em Lucas, capítulo 8. Aí Jesus, ele era apoiado, sustentado pelas mulheres. A Bíblia fala em Lucas 8, Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres. Nós podemos imaginar esse cenário. Está aí Jesus, está aí os 12 discípulos, está as três mulheres mencionadas, e a Bíblia diz, e outros, não é? Então podemos fazer um cálculo de 40 pessoas. Estamos a ver Jesus com aquelas mulheres na Galileia. Nós encontramos esse Jesus na Galileia, aí giraram por volta de 204 cidades lá na Galileia. Jesus, ele é apoiado por aquelas mulheres. Até que Jesus disse, olha, eu agora vou para Jerusalém para me ser dado a morte no terceiro dia de surgir, de ressuscitar. Então Jesus foi lá, nós vimos que João estava lá, essas mulheres estavam lá. No dia do sepultamento, as mulheres foram, João não foi só as mulheres. As mulheres encontraram lá o túmulo aberto. Eis que as mulheres entraram dentro, viram que ele não estava, até que se encontram com o anjo. O anjo fala para eles, vão, avisam, que do mesmo lugar que vocês estavam lá, em Jerusalém, vão se encontrar com Jesus. As mulheres foram, avisaram a Pedro e os demais. Só que essa evangelização, essa pregação foi aonde? Fora. Paulo não está falando de fora aqui, está falando na igreja. Mas nós encontramos o exemplo lá da mulher samaritana do poço, que tu mesmo és profeta. E Jesus disse, sim, eu sou. Ele foi e anunciou aonde? Fora. Nós encontramos mais um exemplo lá em Pentecostes. A Bíblia fala, eram 120 homens lá naquele lugar, incluindo Maria, mãe de Jesus, todos que estavam lá. Então, depois, aí, o Espírito Santo desceu sobre aquele quarto onde eles estavam. Só que quando o Espírito desce, havia pessoas fora, não dentro. As pessoas estavam fora. Então, as pessoas lá que falavam os judeus de diferentes línguas fora. As pessoas, quando receberam o Espírito Santo descendo no primeiro dia, no dia de domingo, eles entraram em unção e saíram fora, não dentro. As pessoas não estavam dentro, porque dentro estavam os 120. Okay. Então, eles saíram fora para anunciar. Então, isso aqui é que Paulo nós estamos aqui a defender. Yeah. Que a mulher não pode pregar na igreja. Todas essas pregações foram fora da igreja. Então, okay. Yeah. Muito obrigado. Passaste um pouquinho de tempo, mas eu sei que ainda tem coisas para falar. Vamos ver que eu já... Não, vamos falar. Então, João... Começa a olhar para a câmera. Ele tem razão, tem que olhar um pouco. Tem que olhar um pouquinho a câmera. Pode falar. Graças a Deus. É um tema muito interessante. João, mas eu louvo a Deus. Os dois charás aqui. Eu digo, a respeito do livro que o Amado tivera feito a abertura em 1 Coríntios 14, a partir do 33. Eu digo que muitos ensinos nas congregações, nas igrejas, pegam sempre livros isolados. Primeiro tem que saber por que Paulo falou aquilo. A intenção. Exatamente. Por que Paulo falou aquilo? Nós não podemos só pregar por pregar. Nós temos que saber a intenção, é que fala mais alto no lugar. Para Paulo falar aquilo, primeiramente, a intenção era qual? Qual era o problema que a igreja de Corinto tinha? A igreja de Coríntios, as mulheres não sentavam junto com seus maridos, sentavam em lados opostos, lados ao contrário. Então, na medida que um pregador subia no púlpito para pregar, as mulheres saíam dos seus lugares e iam interrogar os seus maridos dentro da congregação. Então, Paulo, por causa daquela desordem que estava a decorrer dentro da igreja, é que leva Paulo a usar essa expressão em que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Se tiverem alguma dúvida, em casa, podem interrogar os seus maridos. Calma aí. A Bíblia foi escrita, tipo, Deus inspirando os homens para escrever. Sim. Por 40 homens. Nesse caso, tu falando que Paulo, por causa daquilo,
Paulo fez aquilo. Sim. Tu estás a querer dizer que Paulo escreveu aquilo, quer dizer, é da autoria dele. É isso. Agora, ainda não é mesmo. Aqui tem um ponto. Agora, vamos ler novamente o mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 11, Não, versículo porque 5. dizem que quem é o autor da Bíblia é Deus. É Deus, Então, sim, quando sim. tu dizes que por causa daquilo Paulo teve que escrever isso, tu Ok. estás a falar que Paulo, Tem- por vontade sim, própria, ação consciente, Tem, escreveu aquilo. sim, segundo Estás a falar a que ele é o sabedoria, sim, segundo a sabedoria que Paulo tivera recebido de Deus, porque muitas das vezes mesmo Deus trabalha no meio de todos nós por causa da intenção. Não, mas tu falando que Paulo, por causa daquilo, usar tipo a Sim. expressão por causa daquilo. Por causa Paulo da teve- desordem Paulo que teve estava a escrever, decorrer dentro da não igreja. seria Deus. Não. Todo livro. Aí em nenhum momento. Mas pode Ok, continuar. vamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Ela e Paulo traz uma outra narrativa. Nós aí conseguimos entender que ele está a dizer que as mulheres que pregam, eu quero que façam a leitura e aí os que nos apresentam vão nos acompanhar, graças a Deus. Vou passar só o microfone. Ok, graças a Deus. O irmão pediu para ler Ok, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Ok. Diz assim: mas toda mulher que ora ou que profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ok, pode parar aí. Aí ela está dizendo que a mulher que faz quê? A mulher que faz quê? Que prega, que profetiza, deve fazer quê? Cobrir a sua cabeça com... Agora, se as mulheres ficam caladas nas igrejas, quer dizer que também não podem cantar. Tá a conseguir entender? Mas quando está Tá falando sabendo? de calada, tá Agora, sabendo que- tá certo, aí quando, é aquilo que eu já expliquei. A intenção daquilo que estava a decorrer dentro da igreja de Coríntios, a desordem que havia dentro da igreja, então é que leva Paulo escrever a 1 Coríntios 14, 33, que as mulheres ficam em silêncio dentro da igreja. Porque era uma desordem, era uma confusão enorme. Em pleno culto, as mulheres saíam e iam aos encontros do marido. E começaram logo a perguntar, interrogar o que o pregador tivera dito. E aquilo era uma grande confusão. E agora, quando Paulo chega dentro da igreja de Coríntios, quem mais falavam? Eram as mulheres. Yeah. Tá conseguindo entender? Quem mais falavam eram as mulheres. Olha, João. Os homens ficavam calados e as mulheres é que mais falavam. Então é que leva Paulo a dizer que, olha, então que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Mas pela graça de Deus, por causa do tempo, que eu não quero levar aqui não no vais tempo. falar, é só manter Ok, o graças a Deus. Não Então, vais falar. Então, sem problema, por causa do tempo. Eu deixo dar. Ok. O que é que tu tens a... Eu normalmente, epá, eu Vou falar devo respeitar as Quer opiniões, saber? Pode falar. devo respeitar as opiniões dos meus amados, né? Deus não é Deus de confusão, certo? Não, Deus não é Deus de confusão. E nós devemos estar em conta o que é que você entende sobre calar. Estamos aqui interagindo. Não, qual é a questão que fizeste? qual é a intenção das mulheres, né? Que significa mulher calar? Para um bom entendedor daquilo que eu tivera dito, Sim. né? E pela leitura que nós fizemos para além do 1 Coríntios, que já é livro isolado, que muitos pregadores da pega se associam a este livro, de forma a querer, né, entrar na mente de qualquer um. E aí isso não é muito bom. Há muitas passagens bíblicas que mostram mulheres indo para a guerra. Isso eu depois vou esclarecer que isso não depende do que Paulo falou, não depende da tese de nenhum homem, mas sim depende de Deus. Isso não depende de... Aquilo Deus usa quem Ele quiser usar, segundo a necessidade que há no lugar. Ok. Então eu vou passar o microfone. Essa aqui é a minha tese. Mulher, sim, pode pregar. Essa é a minha opinião. Bem, a dizer, hoje em dia nas igrejas estava muita bobagem. Sobre Muita isso. bobagem? Muita Nas bobagem. igrejas? Sobre isso. Explica para nós, como assim muita bobagem? Porque uma mulher não pode mesmo pregar. Não pode. Não pode, não é correto a dizer. Mulher ir pregar ainda por cima de calça. Calma costuma só. pregar de calça? Mulher está a pregar, está subindo no altar de calça. Não, deixa eu chegar. Não, Há muito sentido que nós devemos começar a chegar que a mulher não pode pregar. Tipo, quais? Né? Mulher ir pregar a palavra de Deus, você também, homem, sentar, estás a gritar, aleluia. Eu, como El Shaddai,
Doutor Xadá, vou sair, vou embora. Oh, vai ser... Vai embora, Vai sair isso não é do- correto. Mulher não pode... Porque- Isso é paganismo. Oh, é pagão. Está relacionado com pagão isso. Isso está relacionado com pagão. São doutrinas que foi implementado. Foi implementado. Todas essas ideias foram implementadas. Mas com que livro bíblico tu defendes isso? Podes, por favor, nos mostrar? Não, eu só tenho um livro que eu vou abrir. Não basta. Não basta. Mas você não está a respeitar isso. Por que Paulo? Calma só. Nós estamos aqui com... Não, pode deixar eu falar, amigo. Não. Pode deixar eu falar. Temos que trabalhar. Não, é Não, tá bom, calma só. Estamos a trabalhar Calma só, com deixa tempo, eu te yeah. dizer uma coisa aí, tá bom? Estamos a vamos trabalhar tentar. com tempo. Ok, olha só. Poxa, estamos a trabalhar com tempo. A dizer, nós devemos saber uma coisa. Isso é paganismo que está dentro da igreja. É o pagão. Doutrinas do Pagão. pagão. Está dentro das Está a igrejas. dominar o cristianismo. Está a dominar o cristianismo. Yeah. Satanás está sendo mais forte. Quer dizer, deixa ver se pode dar te compreender. Quer dizer, por meio do pagão, Certo. Satanás, o diabo está a colocar doutrinas que o homem não deve seguir. Para desviar os filhos de Deus. Por meio da palavra, ou seja, por meio daquilo que eles desejam. Exato, para desviar os filhos de Deus. Uma mulher pregar, é uma Jezabel. Oh, Jezabel? Mas quem foi Jezabel? Jezabel foi uma mulher sem lá na Bíblia, mal falada. Ah, ok. Entende? Certo. Uma mulher para ir pregar no altar, pintar os seus lábios, Oh, meter sério? pistana. Qual livro São da Bíblia? sinais, calma só, são sinais do mundo das trevas. Mulher usar pistana. É mais pestana, cara. Está a dizer, eu estou a dizer coisas. Oh, mulher não pode usar pistana. Não, mulher não pode usar pistana. Tem essa cena aí. Não, mulher não pode usar pistana. Sabes por quê? Por quê? São coisas que nós encontramos no outro mundo. Ah, ok. Isso tudo é o diabo. Mas calma, tu defendes com base em que livro? De que mulher não pode pregar. E aí que não pode usar pistana, essas cenas aqui que encontramos. Vou começar na calça, uhum. Vou começar na calça. Abre o som de teu nome, capítulo 22, 5. A dizer, Olha, estamos levando em conta o tempo Não, aqui. Já o passaste um coisa. Não estamos. Não, como assim? Não. São temas que estão interligados. Estão interligados, Então, estamos a falar. Vou falar. Mas você não quer me deixar falar. Isso é diabolismo, isso aqui já disse. Vai. É diabolismo, não quer me impedir. Te impedir é ter relacionado com o diabo. E me impedir, eu sou o Shaddai? Não pode te impedir. Não pode me impedir. Não pode me impedir. Vamos embora. Não haverá trajo de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Não haverá trajo o quê? É roupa. Está entendendo? Não haverá roupa de homem para mulher e não haverá roupa de homem para mulher. Então, a mulher não pode usar roupa de homem. Não pode mais. Existem calças para mulher, não? Não é pecado mulher usar calça. Independentemente do tipo de calça. É pecado mulher usar calça. Mulher não pode usar Não, calça. mulher não pode usar calça. E essa mulher de calça, com rabo grande, está subindo no altar, você está usando as coisas. Irmão, de vez de prestar atenção na pregação, pô, pastor, tem rabo, né? Essa é uma coisa que acontece. Isso é sério, isso acontece mesmo. Isso acontece. Boa, teu tempo acabou. Acompanhe mesmo a explanação, né? Deixa eu só fazer uma correção rápida. É que naquele tempo não existia calça. Existia túnicas. E essas túnicas, havia diferença entre túnica de homem e túnica de mulher. As túnicas de mulher têm aqueles fetios bordados que era especificamente para a mulher. E as túnicas de homem era mesmo também uma túnica especificamente para homem. Ou seja, não existia calça. Naquela época, as famosas calças começaram a existir nos séculos mais aqui adiante. Mas naquele tempo de Moisés, no tempo de Jesus, não existia calça, Mas, só assim, existia túnicas. assim, Agora, também... dizendo que o homem não pode, mulher não pode utilizar roupa de homem, sim, estou de acordo. A mulher não pode utilizar, sim, roupa de homem, porque foi feita uma roupa destinada para homem e foi feita uma roupa destinada para mulheres. Agora, mas existe calças dizer de que mulher, de mulher existe também. calças de mulher,
Existem calças de mulher e também existem calças de homem. Agora, nós não podemos generalizar. Existem roupas que são sensuais. Agora, se nós utilizarmos que a mulher não pode utilizar roupas sensuais, não é? Nós ali poderia dizer sim. Temos que... Por quê? Porque ali vai exaltar a sexualidade da mulher. Existem calças apropriadas que não são muito coladas, Então, ok? Que não mostram todos os detalhes do corpo da mulher. Mostra Ok, então dizer que então é nessa tese. Agora, vamos entrar dentro do vamos do entrar assunto, já, né? mas o teu tempo passou. Toma a questão aí, vem pegar o microfone, toma a questão aí, o rapaz. Né? Temos que fazer uma questão de não fugir muito do Não vamos fugir, está tudo ligado. O homem A pergunta é feita. Vamos ouvir a pergunta. A pergunta é feita no lado dos irmãos que estão a dizer que a mulher pode usar a calça, né? Disseste que antigamente existia roupas da mulher e roupa de homem, né? Mas essa regra existiu desde tempo antigo e até hoje existe. Sabias que a calça que as mulheres usam foi mudada? Quer dizer, nós já tínhamos, antigamente, acho que vamos falar no século XX, todo homem usava calça, toda mulher usava saia. Era assim. Mas quando chegamos no século XXI, houve uma mudança. Trouxe calça de mulher. Para quê? Quer dizer, por que houve aquela mudança? Vai dizer que essa mudança... Vamos lá. Então, vamos lá responder. Essa mudança será que tem efeito satânico aí, conforme diz? Será que tem efeito satânico? Como havia dito, nós devemos saber, não é? Eu disse que devemos ter cuidado para não despertarmos, que estamos a falar de sensualidade. Como eu ia dizendo, quando a Bíblia é escrito o livro de Levítico, quando é escrito o livro de Levítico, não existia calça, nem o termo calça vais encontrar na Bíblia. Nunca vais encontrar esse termo calça, mas sim túnicas vais encontrar na Bíblia. Agora, a alteração, estamos a falar agora da globalização. Por isso é que a igreja deve ter muito cuidado com a globalização. Como o irmão disse, existia antes do século XX, como acabou de frisar, não é? Nos séculos XX, século XIX, existia, os homens usavam calça e as mulheres utilizavam saia. Só que depois começou a se fazer já uma calça para a mulher, não do jeito que está agora. Agora, eu reprovo uma mulher com uma calça extremamente apertada, que marca toda a sua sensualidade. Tu reprovas ou a Bíblia reprova? Reprovo. Não espere. Por que isso? Vamos lá, calma, vamos andar devagar. Uma calça totalmente sensualizada, eu reprovo. Agora, a mulher colocou, suponhamos, ela meteu uma calça clássica, social, não extremamente marcante o corpo. É normal. Não é. O tempo. Normal. Agora, devemos ver onde essa mulher vai utilizar essa calça. Mas também aí é o pormenor. Vamos só respeitar o tempo, dá só aí no casamento. Olha, a questão é uma questão, né? Não, vamos entrar nesse tema. Mas nós devemos justificar aquilo que nós estamos a falar consoante a Bíblia. Não há resposta porque falar calça. Porque é que eu digo isso? Porque eu acredito que o tema que nós estamos aqui a abordar está tudo ligado com a Bíblia, com aquilo que é a vontade de Deus. Então nós não podemos passar daquilo que não está no nosso conhecimento. Estaremos a ser hipócrita e falso com aquilo que é Deus Todo-Poderoso. Então temos que ter mesmo muito cuidado ao falar, né? Para não passarmos. É isso. Então vamos lá, Casimiro, querias apresentar um point. É isso aí. Antes de eu entrar no assunto, vou desconcordar com aquilo que o irmão disse. Estamos a usar texto isolado, só um texto. Aquele é um texto, este é outro. Vamos ler aqui a Bíblia, Timóteos, 1 de Timóteos, capítulo número 2, e versículo, vamos começar aqui do 11. Vamos mais ver o que a Bíblia está dizendo. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que toma autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mais uma carta. Deixa eu falar. Não, tempo dele para não podermos... Ok, agora vou falar. É tempo dele, vamos deixar... Ok, então. Esses dois textos que estamos a ver aqui são cartas para igrejas. Não é carta individual para uma pessoa ou uma profecia para alguém, mas são cartas para a igreja. Essa mensagem aqui é para a igreja
que enviou através de Timóteo, que era um discípulo de Paulo, para chegar para até a igreja. Então, estes dois textos aqui já não são um só texto, mas já são dois textos. Então, o testemunho começa a partir de 2. Paulo falou primeiro em Timóteo, em 1 Coríntios e em 2. E só que o texto que, antes de eu entrar na minha abordagem, também vou falar isso, o irmão abriu o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 5, se não me engano. Esse texto não falou pregar, falou orai e profetizar. Só que essas cartas vêm, esse texto aqui é uma carta que vem antes da carta do ensinamento sobre a igreja. 1 Coríntios 11. Paulo fala sobre as mulheres devem respeitar, não devem falar na igreja. 1 Coríntios 14. Depois avança no livro que vem depois de mais dois livros, Tessalonicenses, nós encontramos Timóteo. Enviado novamente a carta não para a mesma igreja, em Coríntios não, para outra igreja. E além disso, não tem a ver com a questão de levantar para ir em outro lugar. Por que nós nos referimos a isso? Paulo está a falar em ensinar, em pregar. Não está a falar de ir lá perguntar, não. Isso não tem nada a ver, nem nenhum contexto, nem bíblico, nem outro contexto. Isso não tem nada a ver. Então, a abordagem que eu tento apresentar aqui hoje, a mulher não deve pregar, porque não há nenhuma citação que fala que a mulher pode pregar. Aqui só encontramos citação de proibição. Paulo já falou em 2 igrejas, e além disso, também nós aqui encontramos a palavra profetizar. Na carta que nós vamos tentar defender que a mulher pode pregar. É profetizar. Profetizar e pregar são coisas diferentes. E os únicos casos que nós encontramos de mulher a ensinar é onde? É fora, não dentro da igreja. Essas cartas que Paulo está a falar restritamente para a igreja, que na igreja a mulher não pode pregar. Porém, da profecia é outra coisa diferente que pregar, acho que já não tem um tempo, mas quando eu entrar vou falar sobre a diferença entre pregar e profetizar. Bora, João. Eu quero que faças novamente a leitura em Gálatas, o livro que o Amado tivera feito, então, aqui aberto. Não, pode fazer o Gálatas, ok. Onde fala aqui as mulheres, né? Ok, graças a Deus. Okay. Já, né? Não, o livro que o Amado fez a abertura, né? Ok. Então, eu entendo algo aqui muito, algo mais além da nossa compreensão humana, que é coisa que tem a ver com Deus, nesse caso. Pode, tá à vontade, graças a Deus. Desligou? Não. Deixa eu ver. Tá ligado. Gálatas capítulo 1. Pode dar nele. A abordagem tem que ser assertiva. Ok, pode falar. Porque eu vou mesmo ser severo quanto ao tempo. Graças a Deus. Seja um pouco. Gálatas capítulo 1, versículos 8. Diz assim: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos ensinar outro evangelho, além da que já foi anunciada, seja anátema. Ok, que quer dizer seja amaldiçoado. Ok, graças a Deus. Então, no Amado, o entender do Amado quer dizer que o evangelho que a mulher traz é ao contrário, nesse caso, é um outro evangelho. E, não falaste isso. Estou a referir, né, que quem pode trazer como assunto envolve mulher, né? Não? Ok, graças a Deus. O Amado tivera feito a leitura em Gálatas, né? Que fala que as mulheres devem aprenderem em silêncio. Nesse caso, não pode. Nós primeiramente temos que entender o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o quê? É um corpo. Ok? Cabeça é quem? Cristo. Cristo é que é o noivo. Nós somos, Cristo nós somos quê? A noiva. Aí envolve não só homem, envolve também mulher. A igreja é um conjunto, é um corpo. Quem é cabeça? Que o cabeça é quem? É Cristo. Então, isso de pregação, de evangelização, eu digo que isso não depende do homem. Deus usa quem Ele quiser usar. Deus se manifesta naquilo que Ele criou com as suas próprias mãos. Não se manifesta naquilo que os homens criaram, mas naquilo que Ele próprio criou com as suas próprias mãos. Como podemos ir, né? Temos um número a respeito de Balaão. Deus tivera que abrir os olhos do quê? Da jumenta. Abriu os olhos da jumenta e depois abriu a boca da jumenta para falar com quem? Com o profeta. Então isso não depende. Deus usa quem Ele quiser usar, segundo a necessidade no lugar. Assim como os juízes, fala da profetisa, a Débora, que é a juíza,
que começou, Baraque tinha medo. Quem foi procurar um ao outro? Foi Baraque que foi ter com quem? Com a Débora. Débora não procurou Baraque. Baraque que foi quem? Procurar quem? Débora. Então vamos. Por quê? Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Segundo só, yeah. Ok. Mas pode continuar, vai. Graças a Deus. Então, foi Baraque que foi procurar quem? Débora. Porque ele estava fora da graça, da presença de Deus. Então, quando era para ele pelejar, Baraque disse que a Débora falou que é Baraque, vai, mas ele disse, não, eu não posso ir, sozinho eu tenho que ir contigo. Yeah. Isso não depende de homem, nem dos escritos de Paulo. E eu digo, a intenção conta. Nós quando estamos a ler a Bíblia, nós temos que... Mas qual é a intenção? Por que Paulo falou aquilo? Nós temos que aprender a explicar a respeito desses pontos. Exato. Porque nós só lemos. A Bíblia não é algo desenvolvido, é algo resumido. Então, Primeiro, em que ano? Por que falou? Onde é que ele estava? Esses pontos são muito importantes nas nossas abordagens, nas nossas pregações. É muito importante. o tempo. Não, podes fazer pergunta, mas temos que ver aqui no chegar. Não pode falar, tá aqui. Ok. Tens uma pergunta, tens uma questão? Tem que ser só assertivo também. Primeiro temos que ter. Sim. Yeah, pode fazer pergunta. Me ficou aqui uma pergunta. Primeiro, eu esperava, até não abordei muito, porque eu esperava a questão que ele me falasse acerca da primeiro raciocínio que ele estava aí com ele, que aquela carta foi escrita com a intenção daquela desordem. Por isso é que eu abri só o outro texto, só para referir. Então, também na igreja que está aqui, enviando talvez a menina de Timóteo, também era a mesma causa. Era só isso que eu esperava também, que eu pergunto. Também se era a mesma causa. Ok, então. Primeiro temos que ver quem era Timóteo. Timóteo era filho de Paulo, não é? A igreja de Coríntios se encontrava numa região, podemos dizer, a igreja de Coríntios se encontrava na Ásia. Se não estou em erro, encontrava-se na Ásia. E antigamente, Ásia. Ok. A igreja de Coríntios se encontrava em uma localidade, creio, entre Ásia e Grécia, entre essas duas localidades. Então, existia uma lei que vigorava nessa região. Qual era essa lei? Antigamente, as mulheres não tinham, em algumas regiões, não tinham direito de expressar aquilo que elas sentiam. E nós soubemos depois, houve aquela toda luta que veio surgir o Março Mulher, entre outros, por causa da luta de direitos das mulheres. Então, nós conseguimos aqui entender, primeiro, a Bíblia sempre respeitou a questão cultural. A Bíblia nunca desrespeitou a questão cultural. Quando Deus se apresenta para Moisés e manda Moisés descalçar, era uma questão da cultura egípcia. Moisés estava formatado com a cultura egípcia. Antigamente no Egito, quem se encontrava com uma divindade tinha que calçar. Não simboliza só o pecado, mas sim a cultura que Moisés havia recebido naquele momento. Então, Deus nunca... Ok, tem que descalçar quando se encontra com uma divindade, sinal de respeito. Por isso é que Deus manda Moisés descalçar, dizendo que o local onde ele estava é uma terra santa. Então estamos a ver que questão cultural. Não, assim estás a querer dizer que... Que é questão cultural. Então, a querer dizer com que... isso, não, estamos a querer dizer o quê? Paulo ao escrever esse livro, Paulo ele vai escrever usando a questão cultural. Porque Paulo até vai dizer assim, há algumas passagens que Paulo vai dizer assim, o que eu vos falo, eu não recebi de Deus, mas segundo a minha pessoa. Vamos ver no caso quando Paulo dá conselho às mulheres que não é, tem maridos crentes, as mulheres eram crentes, Paulo vai dizer assim, não recebi de Deus, mas segundo eu, aconselho que as mulheres crentes não abandonem seus maridos. Então vamos a ver que existem conselhos que Paulo ele dava, não é? Segundo a inspiração e a autoridade que ele tinha. Também está na Bíblia. Então isso acaba por distorcer o conceito de que a Bíblia é a autoria de Deus. Primeiro, não acaba por distorcer. Porque primeiro devemos entender que a Bíblia foi escrita por homens inspirados. Não, mas calma. A Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por homens inspirados. Para continuarmos a ter conversa com jovens como esses, precisamos da vossa ajuda. Continuem a partilhar, coloquem likes, comentem e estamos juntos, minha família. Pode continuar. Ok, no texto que foi aberto, né, falando da sua profetisa Ana, nós temos que entender que a Bíblia está a falar que ela nunca havia saído da igreja. Certo. Então, dizer que ela pregou fora da igreja, nós estamos a distorcer o texto. A Bíblia está a dizer, sim, a Bíblia está a dizer que ela nunca... Depois vou fazer outra pergunta. Calma. Ela nunca havia saído fora do templo.
Então, quero dizer que se ela nunca saiu fora do templo, é porque ela exercia suas funções dentro do templo. Certo. Agora temos que ver o que esse templo, em quantas partes estava dividido esse templo. Esse templo estava dividido em 3 partes. Temos o pátio, temos o lugar santo e temos o lugar santo dos santos. O pátio é o local onde normalmente os levitas, entre outras entidades, fora dos sacerdotes, sumo sacerdote, ficavam. E temos o lugar santo. O lugar santo era um local onde os sacerdotes estavam buscando e adorando a Deus. Já o lugar santo dos santos era um local onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, subia. Mas aquela toda a estrutura fazia o templo. Tanto faz o pátio, o lugar santo, como o lugar santo dos santos. Então, falando que a profetisa Ana pregou fora do templo, nós estaremos a distorcer o texto. Porque basta dizer que ela nunca saiu do templo. Quer dizer, se ela nunca saiu do templo, quer dizer que ela estava a pregar dentro do templo. Agora, nós devemos ter em conta, vamos entrar num conceito de interpretação. Nós, na lógica, somos noivas de Cristo. Ok? E como noiva de Cristo, nos foi dada a missão de apregoar o Evangelho. A pregação, a evangelização tem um único fim. Qual é a finalidade? Trazer o reino de Deus sobre as pessoas. Anunciar as boas novas do reino. Então, a profecia também tem uma única finalidade. Qual é a finalidade? Trazer as boas novas do reino. Deus na profecia são inspirados a trazer diretamente, segundo a inspiração de Deus, trazer diretamente a mensagem do Pai para com a pessoa. Ou seja, o profeta recebe de Deus diretamente e traz para o povo. Então, esse trazer para o povo vai ser uma mensagem. Ok? E pregar é anunciar mensagem. Evangelizar é anunciar mensagem. Então, aqui eu não posso dizer que a mulher não pode pregar. Então, tu vais dar o teu point, né? Vais dar o teu point sobre a questão que ele colocou, o que queres falar. Ele também vai dar o point dele, ele vai dar o point dele, ele vai questionar e vocês vão respondendo e vamos fechar o podcast, ok? Temos assim já o tempo, já basou. Bem, deixa mesmo a câmera me olhar bem. A coisa que a câmera tem que me olhar bem ali. Nesse caso, se focar, né? Se focar. Irmão, devem entender uma coisa. A Ana, certo? Anunciou o evangelho. Ela não pregou. E anunciar o quê? Ela evangelizou. Não, aqui está... Calma só. Calma. Aqui está a diferença entre pregar e evangelizar. Certo. Evangelizar é o ato específico de anunciar as boas novas de Jesus. Ok? Ela anunciou. Agora, pregar é a ação de proclamar ou ensinar a palavra frequentemente dentro do Ela evangelizou. Ali anunciou. Sim, anunciou, certo? Tanto faz, pregar pode ser dentro ou Sim, fora, mas pode vai ser dentro depender ou fora. Vai depender da localidade. Por exemplo, se eu estou dentro, eu estou a pregar. Agora, vai depender do jeito que eu estou a pregar. O que é evangelizar? Evangelizar é eu levar as boas novas do reino. Exato. Levar Jesus até as pessoas. Quer dizer, eu levar uma boa nova como se fosse ouvir uma novidade. Certo. E eu estou a levar essa novidade para as pessoas. Agora, o que é pregar? Pregar é eu, não é? Por exemplo, recebi algo da parte de Deus, segundo a inspiração divina, eu anuncio aquilo que eu recebi da parte de Deus, advertindo as pessoas a converterem o seu caminho. Certo. Exatamente isso. Então, é isso que eu estava para dizer. Então, a Ana, aí, naquele contexto, vamos dizer, ela estava a evangelizar. Dentro ou fora? Fora. Não, a Bíblia diz que nunca saiu do tempo. Mas educação tempo, mas tá bom. Não. Vamos ouvir já. Não. Vamos fechar já, né? Calma. Vamos ouvir já o point. Posso falar já, né? Já, fala já o point pra gente. Ok. É isso aqui, vou falar sobre a Ana e vou fechar já com todo o contexto. Aqui neste contexto que nós lemos, sim, a Ana não saía do templo. Só que nós não acabamos de ler o versículo. Vamos ler no versículo final. Se qual pessoa que a Ana programando estava onde? Dentro ou fora? Veja o final do texto. E era viúva que de quase 84 anos e não se afastava do templo.
ok? Não é que estava, não se afastava, não ia longe do templo. Servindo a Deus de jejum e oração, de noite e de dia. Agora veio. E sobrevendo na mesma hora, ela dava graça e falava dele a todos os que estavam a redenção é onde? Em Jerusalém. Não é que estavam no templo. E o templo estava onde? Templo em Jerusalém, mas não especificou que estava dentro das pessoas que estavam no templo, que não se afastava, não saía para tipo assim, para ficar em outros lugares. Mas ele podia ir render, tipo, por exemplo, a igreja. Tinha acesso, as pessoas tinham acesso ao pátio. Mas não é dentro da igreja, esse é o problema. Paulo fazia o templo, mas não o Paulo, a mensagem que ele se especifica é alguém a tomar liderança para ensinar dentro da igreja. Aquilo é o pátio, é como se fosse evangelizar, tipo quintal. Pode ser o quintal ou na porta da igreja. É isso que está a se referir. Não. Agora deixa eu vou fechar já. Então, só para me fechar, família. Então, com os textos que eu abri e com onde eu me baseei, Paulo, ele condena que a mulher mesmo não pode pregar. A mulher não pode pregar. Não pode pregar dentro da igreja. Não pode pregar dentro da igreja. Fora, pode sim. Dar profecia, pode dar. Mas pregar, não. E a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Aquilo não é parte de Paulo, nem é parte de João, nem é parte de ninguém. É palavra de Deus. Se está errado, então também toda a Bíblia está errada. Eu louvo a Deus, né? Eu aqui queria saber, não pode pregar na igreja, por quê? Só tem que ser fora. Calma, isso é uma variável, calma. Por isso, é isso que eu estou aqui sempre a dizer. Por que só tem que pregar fora e dentro não? Essa é uma variável. Aqui tem um ponto, nós temos que ter muito cuidado. Ok. Não, deixa eu acabar meu que também, né? Vou só quer. Ok, eu digo por experiência própria, não tem nada que a mulher não faz. Tanto faz na sociedade, mulher guia até caminhão, com papata, faz táxi, mulher é presidente. Não tem nada que aquilo que o homem faz que a mulher não consegue fazer. Não, bem direitos iguais não, cada um um é diferente do outro. Calma. Sim, homem mesmo homem e mulher mesmo mulher. Cada um tem que saber qual é a sua posição. Mas em questão, por exemplo, vamos dizer de profissão, vamos falar de qualidade de ensino, tudo que o homem faz, a mulher também pode fazer. Então, a respeito de pregação, é aquilo que eu disse. Porque a intenção nós temos que colocar sempre em primeiro lugar. Não, Paulo não errou em nenhum momento. É aquilo que eu estava a dizer. Quem fundou essas igrejas foi quem? Paulo. Nós conseguimos aqui entender que todo pastor tem autoridade na igreja. Sim, calma, tem normas. Em qualquer igreja cristã onde vocês vão ir, em qualquer igreja cristã, nem todas as ideias lá postas, ou algumas normas lá postas, é coisa que às vezes Deus implementou, trouxe no pastor. É segundo a capacidade do pastor desenvolver todos os conteúdos que acontecem dentro da congregação. Segundo a experiência que o pastor tem. Paulo apresentou os seus fatos a respeito das mulheres, por causa do problema que havia na igreja. As mulheres, em pleno culto, interrogavam seus maridos enquanto alguém pregava porque não entendia. Paulo, quando viu essa situação, disse: olha, que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Isso por quê? Por causa da confusão que as mulheres estavam a criar dentro da igreja. Não foi Deus aquela parte. Calma, não é que nem tudo. É aquilo que Paulo. Calma, espera, ainda não terminei a frase. Calma. Nem tudo que Paulo escreveu, digo porque há passagens que ele disse, e eu, Paulo, preste atenção, calma. Ele dizia, eu, Paulo, estás a ver, né? Calma. Calma aí. Eu até deveria. Sim, ele dizia que é o Paulo, calma. Ele dizia que era o pai dos gentios, né? Era o pai dos gentios. Escuta, aqui tem um ponto, meu irmão, ninguém te mente. Em questão, por exemplo, dos tempos, os tempos foram mudados de geração em geração. Vai passar essa geração, vai vir uma outra geração com comportamentos diferentes, com um desenvolvimento. Não estou descartando nada. Escuta, calma, eu não descartei em nenhum momento. Quem escreveu esse.
Calma. Não estou... Não, quem disse que não foi inspirado por Deus? Não, é claro que Paulo... Escuta. Não é questão... Escuta, nós aqui estamos a nos complicar. A intenção... Assim, está escrito que Deus é que chegou até Paulo e disse, Paulo, escreve assim. Uma coisa... Calma, temos que ter cuidado. Ok. É assim. Tá bom, é assim. Vamos fazer assim. Vamos marcar um outro dia. Não. Vamos marcar um outro dia e a gente vai. Não. Se ele tem conta, deixa ele fazer a Não. São 18h37. Não, calma. São 18h37. Precisamos fechar o podcast. A gente vai conversar no backstage. Vamos lá agendar alguns dias e ver se conseguimos entrar em um acordo para. Por causa da hora também, para vos facilitar e tudo mais. Não. Vamos fechar. Podes guardar o teu ponto. Tens mesmo 1 minuto, Não faz mais questão, ele vai fazer. Eu faço o meu término. Ok. É o seguinte, nós devemos saber que Deus chamou todo mundo para o ministério. Na ressurreição de Cristo, a primeira pessoa que os anjos comunicaram para anunciar aquilo que é as boas novas que Jesus ressuscitou, foram mulheres. Agora, nós temos que saber que Paulo escreveu porque naquela época as mulheres não tinham direito de falar, estamos a falar na Grécia, não tinham direito. Mas, consoante a inspiração divina, eu digo que sim, a mulher tem. Porque eu já vi mulheres tementes a Deus, mulheres fervorosas em Deus, mulheres que já salvaram vidas, relacionamentos, dentro de casa, dentro da igreja. Então, as mulheres sim podem pregar dentro da igreja, porque para Deus não existe homem, não existe mulher. Todos nós fomos chamados para o reino de Deus. E na chamada do reino de Deus não são só os homens que vão ser salvos. Tanto faz as mulheres como os homens, ambos serão salvos. E o idem pregar o evangelho não é só para o homem, é para todos. Então, tá bom. Tivemos aqui, né? Mais uma vez, podcast Momento Chama com os rapazes. Continue a partilhar o canal. Teremos mais um momento para aprofundar um pouquinho mais as conversas aqui. Foi um podcast fixe, Valeu pela presença e... Na próxima vinda... Tamo juntos, Tamo juntos, fecha aí.